Bem-vindos a mais um aprofundamento aqui no Destilando Livros. Hoje, nosso 10º encontro, e a gente continua investigando as ideias dessa obra fundamental que estamos analisando. Isso aí. O foco hoje é entender por que tantas sociedades pré-modernas, sabe, mesmo algumas que, poxa, tiveram conquistas impressionantes, acabaram tendo um crescimento limitado. Exato. Ou estagnaram, ou pior, né? Colapsaram. Exatamente. E a chave para entender isso parece estar naquelas tais instituições extrativistas. Justamente. Vamos mergulhar nisso. Basicamente, a gente está falando das regras do jogo. Social, político, econômico. Que são feitas para concentrar poder e riqueza na mão de poucos, né? Uma elite. Tirando recursos do resto do pessoal. Isso. E vamos ver por que esse modelo, mesmo quando tem um Estado forte, centralizado, ele já nasce com um problema, uma semente de instabilidade. E a nossa viagem hoje vai ser interessante. Vamos da África Central, ver um contraste bem legal entre dois povos. Lele e Buchong. Isso. Depois a gente dá uma olhada diferente para a Revolução Neolítica. E termina com o famoso e misterioso colapso dos maias. A pergunta é: como que centralizar o poder para extrair pode até dar um empurrãozinho inicial, mas ao mesmo tempo cria uma fragilidade que leva tudo pro buraco? É a grande questão. Vamos lá. Vamos desempacotar isso. Começando então pelo Congo, que a fonte traz como um estudo de caso bem claro, os Lele e os Buchong. Vizinhos, né? Só o rio Kassai separando. Exato. E a descrição é que os Lele eram mais pobres, viviam meio que em aldeias fortificadas, uma organização política mais solta, mais fragmentada. Certo. E do outro lado do rio, com os Buchong, a história era outra. Lá por 1620, mais ou menos, apareceu uma figura importante, um líder, chamado Chiaya Belahun. Ah, o Chiamo. Ele fez o que a fonte chama de revolução política. Unificou clãs, fundou o reino Bakuba. E o ponto crucial é que, antes dele, tudo indica que Lele e Buchong eram muito parecidos, culturalmente, economicamente. Então a diferença veio depois da mudança institucional que ele promoveu. Exatamente. Foi a mudança nas regras do jogo que criou essa divergência. E que tipo de Estado ele criou? A descrição na fonte impressiona para a época, né? Na África subsaariana, tinha burocracia para imposto. Sim, coletavam em bens, tipo tecido de ráfia, comida. Sistema legal, polícia, conselhos para consulta, até júri. Parece bem organizado. E houve avanço, sim. Os Buchongs ficaram, de fato, relativamente mais ricos que os Lele. Tinham mais segurança interna, mais ordem na economia, mas, e aqui está o pulo do gato. O Estado Bakuba era, na sua essência, absolutista e extrativista. Ou seja, o poder vinha todo de cima, do rei, da elite ali em volta dele, não tinha controle popular, participação de verdade. O objetivo principal do Estado, apesar daquela estrutura toda, era pegar a riqueza produzida pela maioria e canalizar para essa elite. Entendi. Então a centralização até ajudou a organizar e gerar alguma riqueza, mas dentro de um sistema feito para extrair. Perfeito. A centralização por si só não garante nada a longo prazo se as instituições são extrativistas. Isso me faz pensar. Essa lógica extrativista, será que ela não é ainda mais antiga? A fonte até sugere que a gente precisa repensar a Revolução Neolítica, com essa lente, né? Exatamente. A gente costuma pensar, veio a agricultura e o pessoal ficou sedentário, aí vieram as cidades, o progresso. É a história padrão. 500 a.C. Sim. Que indicam que o pessoal começou a ficar fixo num lugar, o sedentarismo, antes de dominar mesmo a agricultura e a pecuária em larga escala. Puxa, que interessante! Mas por que eles ficariam parados se ainda eram caçadores-coletores? Boa pergunta. A fonte levanta que morar num lugar só tinha vantagens, né? Podia guardar comida, estocar, usar ferramentas mais pesadas, mais eficientes que não dá para carregar por aí, tipo pedras de moer, foices primitivas. Faz sentido. Só que morar junto também traz problema, né? Briga por recurso, disputa de espaço. Como definir quem manda, quem tem direito ao quê? Aí entram as instituições. Exatamente. Mesmo que de forma bem inicial, bem primitiva. E o que a arqueologia mostra nesses lugares, como Jericó, é sinal de hierarquia,
de desigualdade antes da agricultura consolidada. Como assim? Diferença nos enterros, por exemplo. Uns túmulos mais ricos com objetos de valor, tipo contas de colar, obsidiana que vinha de longe, conchas raras, e outros bem simples. Isso sugere que já tinha chefe, já tinha uma elite começando a se formar, já tinha regras, mesmo que não escritas, sobre quem podia o quê. Entendi. Então, a hipótese que a fonte trabalha é que foram essas primeiras inovações institucionais, criar hierarquia, ter líderes com poder para impor regras, noções de propriedade controlada por alguns, que permitiram o sedentarismo. E só depois disso é que se criaram as condições para adotar a agricultura de forma mais ampla. Nossa. Então, o progresso da Revolução Neolítica, com mais gente, mais especialização, mais tecnologia, ele foi impulsionado por instituições que já nasceram tortas, digamos assim, com um viés extrativista forte. Essa é a interpretação. O crescimento veio, não dá para negar, mas veio dentro de um sistema que já tinha a extração e a desigualdade no seu DNA desde o comecinho. Caramba! E essa lógica do crescimento extrativista, mesmo quando gera civilizações super complexas, super sofisticadas na aparência, ela carrega essa instabilidade. E aí o caso dos maias é talvez o exemplo mais dramático que a fonte traz. Ah, os maias. Sempre fascinante, né? Aquela escrita hieroglífica, indecifrável por tanto tempo, o calendário super preciso da contagem longa. Exato. As cidades monumentais, Tikal, Calakmul, Copan e tecnologia, né? Aquele cimento deles era ótimo. Mas eles não eram um império único, como os incas ou astecas, né? Eram cidades-estados separadas. Isso mesmo. A fonte fala em umas 50 cidades-estado que a gente consegue identificar pela arqueologia, e elas relacionavam de forma bem complexa. Tinha comércio, aliança, cooperação, mas também muita guerra. Entendi. E o desenvolvimento deles, principalmente na Era Clássica, ali entre 250 e 900 depois de Cristo, seguiu um padrão que agora já começa a soar familiar para a gente. Deixa eu adivinhar. Criaram instituições extrativistas com o poder centralizado em cada cidade. Bingo! Surgiu uma classe dominante forte, com um rei que era visto como divino, o tal Ku-Ajau, o senhor sagrado, e abaixo dele toda uma hierarquia de nobres, sacerdotes, guerreiros. E esse sistema, ele gerou crescimento econômico para os maias? Gerou sim, por um bom tempo. O Ku-Ajau e essa elite conseguiam mobilizar muita gente, muito trabalho, principalmente por tributo, por imposto, talvez até coerção. Para construir aqueles templos enormes, as pirâmides. Exato. E essa organização permitia coletar o excedente da agricultura, outros bens, como o imposto. Isso ajudou a economia a crescer, apareceram artesãos especializados, gente fazendo cerâmica, tecelagem, escultura, e o comércio entre as cidades era intenso. O que eles trocavam? Muita coisa. Obsidiana, que era fundamental para ferramenta e arma, jade, plumas de aves raras, peles de onça, cacau, que talvez até usassem como moeda, né? Interessante. E a arqueologia mostra isso direitinho. O número de monumentos que eles construíam e datavam, que é um jeito de medir a atividade e o poder do rei, foi crescendo, até chegar num pico lá por meados do século VIII. E depois? E depois começa a cair. E a queda é brusca nos séculos 9 e 10. Aí é que a história fica tensa, porque não foi um declínio suave, né? Foi um colapso mesmo em muitas cidades importantes. O que a análise da fonte diz sobre a causa disso? Olha, o colapso das cidades maias clássicas, principalmente nas terras baixas do sul, bate certinho com o fim desse modelo político do Ku-Ajau. Em Copan, por exemplo, a dinastia que mandou por uns 400 anos simplesmente some dos registros, por volta de 810 depois de Cristo. Some? É. Palácios abandonados, ninguém mais construindo monumento, população diminuindo drasticamente, e a causa principal que a fonte aponta não é só o clima, tipo uma seca muito forte.
embora isso possa ter ajudado a piorar. Mas o que, então? A instabilidade que já existia dentro do próprio modelo de crescimento extrativista deles. Como assim? Instabilidade dentro do modelo. O que nele era tão frágil? O problema central, veja bem, dessas instituições extrativistas é que elas concentram poder demais e riqueza demais na mão de um grupo muito pequeno. A elite. A elite. Isso cria uma recompensa enorme para quem está no controle e, por consequência, cria um incentivo constante, muito forte, para briga dentro da própria elite ou de gente querendo entrar para a elite. Ah, faz sentido. Grupos rivais, nobres ambiciosos querendo mais poder, cidades vizinhas lideradas por outras elites. Todo mundo tinha motivo para tentar derrubar quem estava no topo e pegar para si o controle da máquina de extrair riqueza. E tinha muita briga. Muita. A fonte até menciona um mapa, o Mapa 10, que mostra como as cidades maias interagiam e tinha guerra o tempo todo. Essa briga sem fim pelo controle dos recursos do Estado acabou minando a estabilidade. Desviando recursos que podiam ir para outra coisa. Exato. Desviava para a guerra, destruía a riqueza, matava gente e, no fim, levou ao colapso da ordem política, da ordem social, em muitas regiões. É quase como se a própria disputa pelo prêmio destruísse o jogo. Mas alguém podia argumentar, mas essa centralização, mesmo extrativista, não foi necessária para eles fazerem coisas incríveis como Tikal ou calendário? Não era um mal necessário para aquele momento? É uma boa questão. Provavelmente, sim, algum nível de centralização era preciso para mobilizar tanto recurso para essas obras. Mas o ponto da fonte é que o jeito extrativista dessa centralização é que tornou tudo insustentável. Um sistema que concentra tanto dinheiro quanto poder de um jeito tão fechado, ele está sempre correndo o risco de explodir por dentro por causa da briga. A luta pelo controle vira mais importante do que manter o próprio sistema funcionando. E ainda tem a questão da inovação, né? Que você mencionou antes. Exato. A tal destruição criativa. Explica de novo rapidinho o que é isso nesse contexto. Claro. Destruição criativa é a ideia de que o progresso econômico acontece quando coisas novas, tecnologias, produtos, jeitos de fazer negócio substituem as antigas. Tipo o carro substituindo a carroça. Isso. Gera crescimento no longo prazo, mas destrói os negócios e empregos antigos. Numa sociedade extrativista, a elite que está ganhando com o jeito antigo das coisas tem medo dessa novidade. Porque ameaça o poder e a riqueza deles. Exatamente. Então, muitas vezes, eles usam o poder político que têm para barrar a inovação, para proteger o deles, e isso acaba segurando o crescimento da sociedade inteira. Entendi. Então, juntando tudo, Buchon, Neolítico, Maias, qual o padrão que fica claro sobre crescer com instituições extrativistas? Olha, o padrão que a análise mostra é bem claro. Primeiro, para ter algum crescimento com instituição extrativista, parece que precisa de um certo grau de centralização política. Como no Reino Bakuba, nas primeiras hierarquias do Neolítico, nas cidades maias? Isso. A elite que está no controle consegue e tem interesse em organizar minimamente a produção para poder tirar a riqueza dali. Mas, segundo ponto, esse crescimento é limitado. Por quê? Porque não dá incentivo para a maioria das pessoas participar de verdade, investir, inovar. Pelo contrário, como a gente viu, a elite tem medo da inovação que vem de baixo. A destruição criativa. Exato. E terceiro, e talvez o mais importante, esse crescimento é frágil, é instável por natureza. Por causa da briga interna da elite? Justamente. A concentração de poder e riqueza que permite o crescimento também alimenta essa disputa constante pelo controle. E essa briga pode levar à guerra civil, instabilidade crônica e, como aconteceu com os maias, ao colapso total do Estado e da sociedade. É como construir um motor potente, mas sem nenhuma válvula de segurança. A pressão interna da briga pela riqueza acaba ameaçando destruir o próprio motor. É realmente fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco assustador ver como essas dinâmicas se repetem, né, em lugares e tempos tão diferentes. Uma perspectiva muito poderosa essa que as fontes trazem. Com certeza. Olha, se essa análise está sendo útil, se está abrindo a cabeça aí, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no Destilando Livros e ativa o sininho, tá? Para não perder os próximos passos dessa investigação. O apoio de quem nos acompanha é fundamental para a gente continuar. Isso aí. Então,
Recapitulando rapidinho. Vimos hoje que crescer sobre instituições extrativistas, mesmo com um Estado centralizado, tem limite e tem uma instabilidade que vem de fábrica, digamos assim. Os exemplos do reino Buchong, a releitura do Neolítico e, claro, o colapso maia mostram bem como a briga da elite pelo controle da extração pode acabar destruindo a própria sociedade que gera essa riqueza. E essa conclusão deixa uma pergunta no ar, né? Uma pergunta bem provocadora para a nossa próxima conversa. Qual? Será que o caminho contrário também acontece? Quer dizer, uma sociedade pode começar a ir num caminho mais inclusivo, com instituições que distribuem melhor as chances, o poder, mas aí a elite antiga que se sente ameaçada consegue reverter tudo? Consegue fechar o sistema de novo? Ótima pergunta. E é exatamente isso que a gente vai explorar no episódio 11, a virada veneziana. Como a inclusão foi sufocada pela oligarquia. Veneza, um caso clássico. Exata. Vamos ver como Veneza, por um tempo, foi super inovadora, com instituições econômicas bem inclusivas para a época. A famosa comenda. Uma espécie de sociedade por ações primitiva, né? Que deixava gente de fora da nobreza participar do comércio marítimo, ganhar dinheiro, subir na vida. Isso. E tinha até inovações políticas para limitar o poder da elite. Mas essa história promissora foi interrompida de forma bem dura no fim do século XIII. Veio a Serrata. O fechamento. Isso. A elite antiga conseguiu tornar o poder político hereditário, fechou o Grande Conselho só para eles, e logo depois dessa serrata política veio a econômica. Acabaram com a comenda, monopolizaram o comércio para a nobreza. Sufocaram a destruição criativa e a mobilidade social. Exatamente isso levou ao longo declínio de Veneza, um estudo de caso incrível sobre como a inclusão pode ser combatida e revertida por uma oligarquia imperdível. Com certeza. Até lá. Até a próxima.